Aleluia. Muito bom dia, irmãos. Graça e paz abundante ao seu coração. Amém? Quantos estão alegres aqui hoje no Senhor? Aleluia. Eu estou muito animado. Glória a Deus por isso. Ontem nós começamos a Holy Fest aqui. Foi sobrenatural. Nós terminamos, ninguém queria ir embora. Realmente estava repleto esse lugar. Mas principalmente muita unção, muita presença de Deus. Essa Holy Fest, nós cancelamos todas as outras programações, não tem clube, não tem futebol, tem derramar do Espírito. Glória a Deus por isso. E também nós estamos fazendo algumas novidades nessa Holy Fest. A partir de amanhã, segunda e terça, a Holy Fest acontece em três prédios, aqui no Bueno, na Praça da Bíblia e lá no Garavelo. Aqui no Bueno estão reunidos 4 igrejas, lá na Praça da Bíblia mais 4 e 2 lá em Aparecida. Ainda tem algumas poucas vagas. Se você quiser participar, você pode fazer por WhatsApp, tá bom? O WhatsApp da secretaria. Se tiver o número aí, alguém pode divulgar lá para mim? Algum pastor? Olha lá para mim. É só você mandar um WhatsApp, você ainda pode participar. E traga um quilo de alimento não perecível, né, para a nossa campanha Ajudar Faz Bem. Quero reforçar com você. Essa segunda-feira, amanhã especialmente, vai estar conosco aqui a Casa Worship, ministrando louvor. Aqui no Bueno, acho que é a última, né? Quem sabe me informar? É a última. É o último prédio, que vai ministrar nos 3 prédios. E na terça-feira, quero deixar o convite aqui para os irmãos. Venha participar comigo do culto às 5 horas da manhã. Se você é radical, a cama não te domina. Aleluia. 5h15 fecha os portões. Não é só para quem tem chamado ministerial, não. É para quem quer viver uma vida intensa para Deus, radical. Então vai ser um culto muito especial. E a programação é das 4 da tarde às 9h30 da noite, todos os dias. Na terça-feira a gente vai rodar com um ônibus nos 3 prédios. 50 irmãos que tiveram jejuando durante a semana. Eu vou estar no ônibus. Nós vamos orar em cada prédio por batismos no Espírito Santo. E nós estamos crendo que um grande mover de Deus está marcando esse tempo de aceleração entre nós, no meio dos jovens também. Ontem fiz um apelo aqui para quem tem chamados pastorais. Não coube aqui na frente, todo lotado de jovens e adolescentes, chamados por Deus. Esse é o nosso chamado. E uma nova geração de pastores e líderes vem por aí. Aleluia. Nós temos esse encargo. E hoje também quero convidar você, né? Eu estou, como os irmãos sabem, tem aí uma propaganda aí na revista. Eu estou fazendo algo que eu nunca fiz. Sempre tem cursos para casados, mas eu nunca vi curso para quem quer casar. E nós estamos fazendo a primeira mentoria para quem casou também, porque tudo que eu vou ensinar para quem quer casar, o casado não ouviu, precisava ouvir. Então um assunto único, por isso que ele é para solteiro. E para quem está casado, principalmente nos primeiros anos de casado. São mais de 100 aulas, com 46 professores de 11 países. E mais 10 profissionais. É realmente um negócio impressionante. Muita coisa poderosa que pode fazer muita diferença num dos maiores projetos da sua vida, que é o seu casamento. E eu convido os irmãos para estarem conosco. Se puder colocar o site aqui para mim, é euescolicasar.com. Eu escolhi casar. Porque tem o tempo de eu escolhi esperar, mas agora eu escolhi casar. Aleluia. Seja bem-vindo. Muito bem, eu quero continuar compartilhando com você o que a gente tem falado e que está no nosso coração na Holy Fest. E eu quero ministrar ao seu coração hoje a respeito do reino de Deus. Quero começar lendo um texto da palavra de Deus, que está aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra a nós, de despertamento, de alerta, de nos reposicionarmos a respeito da nossa vida como igreja. Os irmãos que estão aqui conosco há mais tempo, como videira, ou desde o começo, os irmãos sabem que nós realmente somos uma igreja que tem uma obra presente com uma visão da eternidade. Nós realmente acreditamos que aquilo que nós vivemos hoje vai definir o que nós vamos receber naquele dia do Senhor. Amém, irmãos? Nós realmente cremos
na visão dos vencedores, daqueles que entenderam o que vale a pena realmente de viver, que é a vida do reino de Deus. Muitas pessoas dizem que nós não vamos, daqui não trouxemos nada, daqui não vamos levar nada. Não é bem verdade. A Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham. As obras que são feitas em Deus, no Espírito, na dependência da graça, na fé, na justiça de Cristo, na obra consumada, debaixo do poder de Deus, a obra de ouro, de prata, de pedras preciosas. Nós não deveríamos nós deveríamos avaliar e ponderar e realmente decidir viver isso em Deus. Eu não estou aqui hoje para condenar você, mas para te chamar a essa avaliação e esse posicionamento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Fiquei meditando nessa expressão tão forte, né? Inimigos da cruz. Falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Ele é inimigo porque ele está na contramão, ele está ignorando o que Cristo fez, que dividiu a história. Nossa, a história é uma história antes e depois da cruz. É lá que está o perdão dos pecados, é lá que está o novo homem em Cristo, é lá que estão as promessas, é lá que está a esperança, a salvação, a fé, o reino de Deus, tudo está ali. Quando você, veja, não é que necessariamente alguém está falando mal, mas ele está ignorando. Quando você escolhe viver uma vida, presta atenção, quando você escolhe viver uma vida, ou nem pensa nisso, mas na prática, você está vivendo uma vida que é contrária aos efeitos do que a cruz promoveu na terra, você está vivendo uma vida de inimizade com ela. Mas quando você entende o que é a cruz e abraça ela, com certeza a sua vida começa a fazer sentido. Paulo continua dizendo: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está colocando aqui, então quem são de fato os inimigos da cruz? É o crente que está vivendo preocupado só com as coisas terrenas. Sua vida é aqui. O culto ou a participação, às vezes na vida da igreja, é apenas uma atividade religiosa, para desencargo de consciência ou porque eu preciso ter um lugar bom para criar meus filhos. Mas não tem o entendimento claro de que está sendo chamado para viver realmente num outro lugar. Nós, os hebreus, eles são o povo que foram chamados para fora. É isso que significa, né? Chamados para fora. Nós somos esse povo. Deus nos chamou para fora do mundo. A Bíblia fala que Deus nos transportou do império das trevas, no dia que você foi salvo, para o reino do Filho do seu amor. Você foi tirado do império de trevas e foi levado para um reino. Você precisa ter clareza disso, preste atenção. Muitos irmãos, você nasceu de novo, aconteceu esse mistério espiritual na sua vida, você foi levado para um reino espiritual agora. Mas às vezes, na sua cabeça, você só trocou de religião, e agora está frequentando a religião evangélica. Não é isso que é cristianismo. Você precisa entender uma coisa: meu Deus do céu, eu mudei, eu vivia num lugar e num ambiente, mas agora a minha vida é outra. Isso significa que os meus valores são outros, as minhas motivações são outras, a minha agenda é outra, a minha conversa é outra, as minhas relações são outras, os meus propósitos são outros, são muito mais nobres, são muito mais elevados. Quem está me entendendo? É necessário viver com a santa consciência de que eu não sou inimigo da cruz de Cristo, pelo contrário, eu passei por ela em Cristo e agora estou vivendo em novidade de vida. E eu não vou desperdiçar, eu vou me posicionar no lugar que Deus me trouxe. Ele nos trouxe para esse lugar. O apóstolo continua dizendo: a nossa pátria está no céu. Nós não somos mais daqui. Eu gosto sempre de fazer uma comparação. Eu creio que Deus
tem para cada um de você uma bênção de que é uma casa própria. Mas você tem que morar nela no princípio do aluguel. Porque você não é daqui. Você não pode estar apegado. Você tem que estar pronto para ir embora. Por isso que os homens de Deus, por isso que Abraão morava em tendas. Porque era um morar profético, não é porque ele era um sem-teto. Ele não era pobre. Ele podia ter casa, mas aqueles homens viviam profeticamente. Eles estavam dizendo, não, a gente aguarda a nossa casa celestial. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria, diz Paulo, é o céu. Nós não somos desse reino, deste mundo. Os irmãos compreendem? Não faz sentido termos sido transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e vivermos como as pessoas do mundo. A nossa vida é diferente, nosso casamento é diferente. Porque essa é a nossa vida agora, que foi transportada, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo, a palavra de Deus, está nos chamando hoje, e essa tem sido o encargo do meu coração nessa Holy Fest com os jovens e para nós como igreja, está nos chamando para vivermos uma vida voltada para as coisas eternas. As coisas eternas. Parar um pouquinho para avaliar. Por quê? Porque tudo mais é temporal. Tudo mais é temporal. Quando você para avaliar, você percebe que não vale a pena morrer pelas coisas temporais do mundo. Nós sofremos, ficamos deprimidos, perdemos o sono, temos ansiedade, por causa de coisas daqui. Contas para pagar, um monte de outras coisas que vão tomando o seu coração, mas que não são nada, porque são temporais. E a palavra do Senhor nos está chamando para viver focado naquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Essas coisas são vazio, elas produzem vazio na vida. Mas quando você aplica o coração nas coisas eternas, você encontra sentido para viver. Eu moro num bairro de classe média, muitos adolescentes, vários, mais de umas 3 ou 4 já se mataram lá dentro. Elas têm tudo, mas não querem viver. Por quê? Porque o mundo não preenche. Essa vida não preenche. As conquistas daqui não preenchem. O que preenche é quando você tem o Senhor em primeiro lugar, é claro. Mas quando eu estou vivendo a vida com Deus, eu preciso de entender que o que dá significado para a minha vida é o reino de Deus. É me envolver no reino de Deus. O projeto que o pastor Luiz acabou de apresentar aqui, e tantos outros que nós estamos envolvidos, não é um projeto nosso, como pastor, é nosso como igreja. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Todos os nossos prédios são para reunir pessoas para ouvir o Evangelho. E depois sairmos daqui e levarmos o Evangelho. Você vem para ser treinado e você vai ser enviado. Toda semana ser enviado, sabia disso? Quantos podem dizer amém? Ser enviado, toda semana você recebe treinamento para ser enviado para sua família, para o meio da rua. Outro dia eu fui tomar uma injeção, comecei a pregar. Que a menina perguntou o que eu fazia, bem na hora de me dar a injeção. Eu falei, eu sou pastor, sério, meu Deus, estou precisando tanto. Falei, chegou, voltei. Falei, acaba de aplicar. E comecei a orar por ela. Aí a outra bateu na porta, está tudo bem aí? Eu abri a porta, não, estamos orando aqui. Porque a prima dela era aqui da igreja. Em qualquer lugar, Deus te prepara e você nunca imagina a hora que Ele vai te usar. E é isso que dá sentido. Então a questão é de, às vezes é necessário a gente parar num domingo como esse, e como eu disse, não para nos condenar, mas pensar um pouquinho, puxa vida, o quanto eu estou envolvido nas coisas eternas, quanto eu estou envolvido. O pastor Jais estava me contando que essa semana ele abriu a 4ª célula na casa dele, tem 4, todo dia. Lá em casa nunca deixei de ter meus filhos o tempo todo nós estamos envolvidos, e isso é uma bênção, isso é uma glória muito grande, poder estar envolvido de todas as formas.
Mas quando você para avaliar o quanto você está envolvido nas coisas eternas, você também vai descobrir que tem muita coisa terrena que você vai ter que deixar de lado, que estão te ocupando demais, que estão te preocupando demais, mas que estão roubando aquilo que de fato traz satisfação. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, Gênesis capítulo 3, verso 1, foi lançada uma mentira ao homem, que tem prevalecido por muito tempo. Ele diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Segue, por favor. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher: mentira, é mentira, a morrer não, é certo que não morrereis. Deus falou: o pecado vai te matar. O diabo falou: não vai matar, você não vai morrer. Esquece esse negócio de morrer. Essa é uma grande mentira. Por quê? Porque quando você vai no velório, você alinha a sua vida. Eu, como pastor, sempre estou em velório. E você quer saber? Eu acho isso muito importante. Me entenda, mas eu acho que todo crente devia ir no velório de vez em quando. Porque a Bíblia fala isso. Eclesiastes diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque no luto, a gente lembra que esse é o fim de todos nós. É um fato da vida, é a única coisa certa. E aí quando eu lembro disso, eu falo: o que eu estou fazendo com a minha chance que Deus me deu? Eu penso melhor, eu avalio melhor. Não é? Às vezes tem pessoas que morrem no auge, estão a todo vapor, conquistando, enriquecendo, de repente, sobra nada, fica tudo aí. E aí, o que ela levou em Deus? O que ela envolveu? Volto a te dizer, em nome de Jesus, preste atenção, eu não quero te condenar, eu quero te ajudar a não se arrepender naquele dia. Melhor arrepender hoje. Melhor você levantar aqui hoje e falar: aleluia, vou mudar essa história na minha vida. Realmente eu quero focar no reino de Deus. Eu não quero ver. Então veja, o diabo, por que o diabo falou isso para Eva? É certo que não morrereis. Relaxa, não vai acontecer nada não. O diabo continua falando essa mentira para mim e para você. Não precisa ser tão intenso assim. Não precisa ser tão envolvido assim na igreja. Cuidado, que esse exagero dos pastores. Agora os pastores querem que todo mundo viva igual a eles. Não, presta atenção. Essa mentira, ela te leva a uma avaliação. O diabo quer nos convencer que esse mundo caído é um parque de diversão. Um parque de diversão. Uma das maiores estratégias do diabo nos fins dos tempos é o entretenimento. Entretenimento. Se você permitir o Netflix, o Instagram e tudo mais, vai tomar o seu tempo todinho. Vai ou não vai? Vai, irmãos. Você vai num outro videozinho engraçado, os grupos de WhatsApp, meu Deus do céu. E quando você olhou, você orou 5 minutos, mas gastou 4 horas nas redes sociais. Foi levado pela distração. Não é que é pecado ou problema assistir alguma coisa, mas você precisa perceber as coisas. Perceber que há uma mentira querendo nos enganar. Mas eu estou aqui para te dizer nessa manhã: olha para cá, esse mundo não é um parque de diversão. Não é. Esse mundo é um campo de guerra. E nós precisamos nos posicionar assim. Nós precisamos estar posicionados. Você não percebe? Você não percebe o diabo trabalhando? Presta atenção. Na Primeira Guerra Mundial, foi horroroso. E eles, depois da guerra, tentaram criar alguma coisa para impedir a guerra. Não foi a ONU, foi antes, né? A Liga das Nações. Não resolveu. Veio a Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, eles criaram a ONU. É um governo, é uma tentativa de governo mundial para tentar controlar. Mas agora, a gente está vendo isso aí. Eu não creio que é a Terceira Guerra Mundial que vai começar aí não.
porque a segunda começou por coisas ridículas. A primeira, principalmente, não foi a segunda. Mas veja, em algum momento é provável que aconteça, porque chega num estado de caos que justifica algo mais forte para dominar. O mundo está afunilando para um caminho, porque o anticristo vem para assumir um governo, e as pessoas precisam estar prontas para isso. Mas e nós, pastores? Nós estamos posicionados pelo reino de Deus. Quando chegar a hora de ser arrebatado, são pessoas que têm um coração para o reino de Deus, é que vão subir. Porque tem gente que está apegado demais na terra para poder ser arrebatado. É salvo, mas o coração ainda não se desprendeu. E nessa hora, você não tem que ficar acusado, você só tem que falar: Deus, muda o meu coração. Eu quero ter um coração que pensa nas coisas do céu. Eu quero ter um coração que realmente anseia por aquilo que vale a pena. E o inimigo, ele quer apenas isso. Olha o que diz Lucas capítulo 12. Vou ler só o versículo 20. Jesus está contando uma história, uma parábola aqui, de dois irmãos que chegaram para discutir com ele, e pedir para ele ser juiz entre a herança que seria repartida. E depois o outro falou: eu tenho em depósito muitos bens, eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou comer, beber, Não, vamos ler, volta lá no 13, eu acho que esse é um versículo que vale a pena ler. Vamos ler a partir do 13, irmão, põe aí, por favor. Um homem, nesse ponto, que estava no meio da multidão, lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Na verdade não é uma parábola, é uma história mesmo. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Presta atenção, só até aqui um minutinho. A sua vida não é o dinheiro que você tem. Quem está me entendendo? A sua vida não é a sua casa, não são seus carros, não são seus diplomas, nem a sua aposentadoria. A Bíblia está dizendo: a vida de alguém não consiste nisso. Isso faz parte, mas você não deveria morrer por isso, porque isso não é a sua vida. Aí ele vai contar a parábola. Então ele lhes recomendou, proferiu uma parábola dizendo, aí está falando: vou contar uma parábola, vocês entenderam o que eu estou falando. O campo de um homem rico produziu em abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, uma parábola bem goiana, fazenda: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens muito dinheiro, vai comer, beber, festejar, descansar, vai divertir. Muito bem, nada de errado em si. Mas olha o verso 20. Mas Deus, eu acho esse texto tão forte, que Jesus está falando, mas Deus, é porque tem um dia que Deus chama, né? Deus chama todo mundo. Mas Deus disse: louco, você é louco. Essa noite vão pedir sua alma. E tudo que você gastou sua vida, para quem será? É uma chamada de lucidez. Você está com ansiedade, depressão, pânico, por causa de dinheiro, dívida, carnê, conquista das coisas desse mundo, está desesperado, porque você está nessa loucura desenfreada. Sua vida não consiste nisso. E quando a sua vez chegar, para que vai servir? Nada. Por isso que Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nada. Agora, quando eu digo isso para você, não quero te frustrar com os seus planos das coisas daqui. Você tem que aprender a viver como 1 Coríntios fala: aquele que compra como se não comprasse, que vende como se não vendesse, que tem casa como se não tivesse, que tem carro, não tem problema. Sua vida não pode estar nisso. Tem irmão que, se arranhar o carro dele, arranha o coração dele. Dá um problema lá num negócio, lá vira uma briga no casamento, porque o objeto quebrou o vaso japonês que você ganhou da sua tia.
E aí você está batendo nos meninos, que encostou sem querer. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso não é reino de Deus. Nada aqui vale coisa alguma. Quem está me entendendo? Eu estou sozinho aqui. Está preocupado, né? Entendo. Mas eu estou te libertando nessa noite, nessa manhã, com a palavra de Deus. Para você parar de sofrer por aquilo que é nada. Nada. O dinheiro é nada. O dinheiro faz asas para si e voa. Hoje tem, amanhã não tem. E amanhã tem de novo. Mas a sua vida é eterna. E é necessário parar no momento e falar: eu preciso realinhar minha vida. Eu preciso realinhar meus valores. Vou continuar trabalhando, vou continuar estudando, vou continuar comprando, vendendo, passeando, viajando. Mas o meu coração é o Senhor. Eu estava assistindo um filme antigo outro dia, que alguém me recomendou. Eu achei interessante. E ele conta a história de um homem que vivia numa tribo completamente isolada nessa época. E ele, por uma razão lá, foi parado dentro da cidade, não sabia de nada, não depende de nada. Lá não tem energia, lá não tem dinheiro, não tem comprar nem vender, não tem que morrer de estudar o dia inteiro, porque eles têm o mundo deles. Quando ele caiu no nosso mundo que nós criamos outro mundo, gente, né? Deus criou, as cidades na Bíblia são do homem, não são de Deus. Então, Deus tinha um tempo. Quando você vem para a cidade, agora seus filhos têm que estudar o dia inteiro. E tem que fazer piano, tem que fazer inglês, tem que fazer computação, internet, tem que formar na faculdade, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Para ser alguém na vida. E depois, às vezes, gasta o dinheiro todo para voltar a ter vida. Essa é a nossa vida, que o mundo criou, que o homem criou. Aí você olha a outra, você fala: mas e agora? Eu vou voltar lá para o meio do mato? Porque lá realmente não precisa de dinheiro, nem nada disso, parece que estão mais felizes. Mas sabe, olhando aquilo eu fiquei pensando, não é lá nem cá, né? A nossa vida hoje é Cristo. Cristo, porque eu posso estudar, eu posso comprar, mas eu não devo morrer por isso. Eu nunca matei meus filhos por nota 10. Eu acho que tem que ter nota boa, mas eu nunca matei eles por isso. Porque tem pessoas que são neuróticas, porque ele aposta a vida dele nisso. Ele deixa o menino matar culto, porque está com sono. Mas se faltar na escola, ele mata ele. Sabe o que está falando para ele? A escola é mais importante que o culto. Eu nunca permiti faltar culto. Mas a escola, dependendo da situação, eu sei que eu posso tomar pedrada aí. Eu não estou mandando ninguém não estudar, não. Só estou dizendo, não morra para essas coisas, não mate por isso. Não destrua seus filhos, nem seus casamentos, por nada dessa vida. Viva em paz. Viva livre. Livre. Porque isso não vai te levar a nada. Nós corremos no risco, às vezes, de estar apostando a nossa vida no vazio. Eclesiastes 7, que eu li, né, é que falam disso, que é melhor você ir ali no velório, porque lá você avalia. E aí nessas horas, quando a gente vê todas essas coisas que nos cercam hoje, a gente percebe, eu fiz um monte de pesquisa por causa da mentoria sobre casamento, e é chocante, porque o ano passado 77 mil divórcios aconteceram no Brasil. 55% das pessoas são filhos de pais separados, e dos 45 que ficaram casados, 57 disseram que o casamento é ruim. Sobrou 25. E quando eu fiz a pergunta se o casamento dos seus pais é modelo para você, 87 dos jovens responderam não. Por quê? Porque não conhecem a cruz. Porque não estão edificando a família no princípio do reino. Quando você faz isso, a sua casa vale a pena de ser vivida, porque tem valor de verdade. Tudo se alinha quando você volta para aplicar a sua vida no que tem valor. Quem está me entendendo? Naquilo que realmente vale a pena. As coisas passam a ganhar sentido. Porque o que eu ensino aqui, e que eu faço, é que eu costumo dizer que a todos que Deus salvou, Ele chamou. Uns Ele chamou
para viver tempo integral como pastor. O outro ele chamou para viver o ministério dentro da medicina. Ele não chamou você para ser médico crente. Ele chamou você para ser crente médico. Ser crente é primeiro. Você é crente advogado. Vou usar a palavra ministro. Você é um ministro na advocacia. Você é um ministro de Deus na medicina. Você é um ministro de Deus dentro da sua casa. Você é um ministro de Deus dentro da pedagogia. Em qualquer lugar que você estiver. Eu fui enviado para cá e você para lá. Mas nós dois fomos enviados. Quem está me entendendo? Quando você tem a perspectiva correta, segunda-feira não vai ser ruim mais, porque você não está indo trabalhar no escritório de advocacia, não. Eu estou indo servir a Deus no meu campo missionário. Eu sou um ministro do reino, você também é. Nós todos temos a oportunidade de participar de algo que é exclusivo dele, mas que pela sua graça e misericórdia nos capacita para viver para ele. Quem está me entendendo? A nossa luta, irmãos, ela é espiritual. Essa é a nossa posição no reino. E nós precisamos de compreender. Então, quero falar apenas 3 estágios do reino de Deus que todos nós precisamos viver. Eu queria primeiro te mostrar que você faz parte de um reino. E nesse reino tem uma maneira de viver. Tem os valores para se viver. Tem o encargo para se viver nele. Eu quero te chamar à consciência de que você não apenas trocou de religião e agora é crente evangélico. Não, espera aí, eu nasci de novo. Você realmente acredita que a sua pátria não é aqui? Só uma que diz amém. Crente tem que falar amém, gente. Você tem consciência que você está aqui, você vai embora daqui? Você está de passagem aqui. Queira você ou não, fica com medo ou não, você vai embora. Não precisa ficar com medo, porque nós não vamos enfrentar o juízo, aleluia. Tem um amor. Mas nós vamos comparecer diante do Pai. Ainda que é verdadeiro, quem não for para o céu vai para o inferno. É melhor ir para o céu porque ama a Deus, mas também faz bem não querer ir para o inferno. Nós estaremos lá. Eu prefiro estar lá para receber a recompensa, mas eu não nego que eu também não quero a disciplina. Tudo é verdade. As duas coisas são verdadeiras e nos fazem bem, nos livra, não é? De tudo mais. Então você vê que o reino de Deus, ele tem 3 estágios que todos nós fomos chamados. O primeiro, a gente vê na vida de João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto, que preparava o caminho. Ele anunciou o reino. Ele diz, ele vem. A primeira coisa que você precisa colocar no seu coração, porque talvez você está me perguntando, amém, pastor, eu estou convencido. Eu quero viver menos essa vida terrena, passageira, e quero aplicar mais a minha vida no reino do céu. Eu espero que eu já tenha te convencido a isso. Amém? Ou te renovado a isso. Agora, o que eu faço então? O primeiro estágio é anunciar o reino. Todos nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus. João Batista anunciou o reino. E esse é o primeiro encargo que todos nós temos. Pastor, qual que é o que eu falo? O evangelho da graça é o evangelho do reino. Porque às vezes a Bíblia chama de evangelho da graça, às vezes chama do evangelho do reino. Tem irmãos que acham que tem 2 evangelhos. Não tem. O evangelho da graça é o evangelho do reino. Porque quando eu digo para o pecador, você está perdoado, há esperança para você, há um Deus que morreu para te salvar, que tem poder para te libertar, basta você crer e invocar o nome dele. Quando ele aceita, o diabo perde e o reino avança. Porque a pregação do evangelho estabelece o reino de Deus. Quem está me entendendo? Então, quando eu vivo nesse reino, a primeira coisa que eu preciso dizer para as pessoas que estão perto de mim, ou na minha família, ou na minha casa, em qualquer lugar, é que há um reino, e Deus está com as portas abertas. E quem que eu estou chamando? Quem está lá no império das trevas. Veja que o império é das trevas, o reino é da luz.
O reino é maior do que o império, sabia disso? E Deus te colocou aqui. E a primeira coisa que Deus está nos chamando é justamente para anunciar o reino. Anunciar que há um rei. O nosso país e a nossa geração, elas só vão ser afetadas no momento em que pessoas se converterem. No momento em que são transferidas. Sai da ilusão que o Brasil vai mudar com voto. Não vai não. Seu voto não muda o país não, por mais que os políticos querem te convencer. Tem que votar. Estou falando para você não votar não. Vota e vota certo. Vota coerente com seus valores. Mas não se iluda. A única coisa que pode mudar um país é quando o homem que mora dentro dele é mudado. E só Deus pode mudar os homens. Um dia me chamaram para dar uma opinião. Como mudar o trânsito, pastor? E lá pastor entende de trânsito. Mas ele queria ver uma visão espiritual. Falei, vixe, meu Deus do céu. Eu falei, ok. Eu falei, tem uma saída. Mude os motoristas. E o trânsito será mudado. Mas como assim? Prega o evangelho. Se a gente tiver gente que conhece o Espírito Santo, vai guardar o revólver. Na hora da raiva, querer matar o outro no trânsito, você vai invocar o Espírito Santo. Você quer mudar um país? Mude os homens que vivem nele. Mas só Deus pode fazer isso. Nós vamos tocar uma geração quando o evangelho do reino for anunciado por mim, por você, em todo lugar. Quem está me entendendo? Ou você acha que Deus te colocou lá onde você trabalha por acaso? Ou Deus te colocou na escola que você estuda por acaso? Ou na família que você mora por acaso? Eu sou intencional em qualquer lugar que eu vou. Qualquer lugar. Eu vou em muitos lugares que eu não fui convidado para pregar, mas eu estou pronto para pregar. Porque geralmente vão perguntar quem quer falar. E eu sempre quero falar. Sim, eu não sei. Um dia eu fui pregar num lugar, depois a pessoa me contou. Aí alguém perguntou, eu quero falar. E naquela época eu não tinha ainda o iPad, era a Bíblia. E eu coloquei, era um lugar aberto, eu coloquei a Bíblia aberta. E eu abri no lugar que eu queria falar e comecei a falar. E o vento começou a bater. E aí quando eu fui ler a Bíblia, eu voltei para o lugar e preguei. Foi uma benção e tal. Depois a pessoa que foi tocada, ela veio falar comigo. Rapaz, você falou essas palavras aí, tocou comigo, no meu coração, tal. Falei, amor, vou te contar uma verdade. Eu falei, o que foi? Ele falou, quando eu vi aquela Bíblia daquele tamanho, você abriu lá onde você queria, depois o vento baralhou ela todinha. Eu falei, agora ele não acha isso de jeito nenhum. Ele achou que eu não sabia mais onde é que estava, né? As pessoas têm reações, mas para mim o importante é que ele ouviu o que eu tinha para dizer. Eu oro com gente na farmácia, como eu falei, no meio do trânsito, aniversário de criança, velório, qualquer lugar. Por quê? Porque eu tenho um encargo de contar para eles que eles podem viver num lugar que é um oásis no meio do deserto. O mundo está um caos, mas tem um lugar que eles não imaginam que existe, que é o reino de Deus. Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele está falando assim, irmãos da videira, eu falo de joelhos com você, conjuro-te, pelo amor de Deus, diante daquele que vai julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, Que, Paulo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, que tem lugar que eles não querem que você prega a si mesmo. Ô crente chato, nunca te chamaram de crente chato não, sua família? Eu já vi 200 testemunhos de gente que chegou aqui e falou assim, eu vim porque eu não aguentava mais a fulana na minha cola. Eu falei, eu vou logo nesse trem para falar, já fui. Alguém converteu numa dessa aí? Deixa eu ver. Aí, ó, tem insistência, né? Povo chato. Mas é isso que a Bíblia manda fazer. Muitas vezes eu estou pregando, tem gente com o nariz torto para mim. E tudo bem, eu não me importo.
Eu sei que os meus inimigos não são de carne e sangue. Paulo está dizendo: prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo, diz Paulo, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, cheio de autoajuda, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ah, pastor, mas isso aí era para Timóteo. Não, querido, isso está na Bíblia para mim e para você. Todos nós somos ministros de Deus. Eu sei, irmão, falo em amor, mas eu te incomodo em nome de Jesus nessa manhã. Talvez você fica naquela: eu sou tímido, não, pastor, eu só gosto de vir no culto, mas não gosto de pregar. Mas tem alguém do seu lado que só você vai poder falar com ela. Ela não vai vir falar comigo. Deus colocou do seu lado. Você sabe disso. Pessoas que vão te procurar. Eu trabalhei fora muito tempo antes de ser pastor. Quantas vezes eu era vendedor, mas eu tive que largar, porque as minhas vendas viravam tudo aconselhamento. E acredite em mim, às vezes nem é porque eu começava a pregar. Eu lembro de situações que eu sentei, eu me lembro até hoje que eu sentei, eu fui visitar uma senhora que era dona de uma escola, para vender uma máquina, uma fotocópia que eu vendia. Eu sentei para ela, eu só perguntei: como é que a senhora está, tudo bem? E ela começou a chorar. Eu falei: ai, meu Deus do céu, não posso mais perguntar nada. Por que ela começou a chorar? Porque eu e você temos o Espírito Santo. Ela não sabe por que ela está chorando. Às vezes eu entrava no departamento financeiro para resolver alguma coisa, que é um lugar normalmente oprimido nas empresas, e era embaraçoso, porque eu chegava lá e eu falava: e aí, gente, tudo bem, fulana? E o povo começava a chorar. O que foi? Não estou bem não, meu casamento, meu não sei o quê. Eu falei: calma, vou orar por você aqui, baixinho. Eu vendia assim, aí eu aconselhei, essa mulher eu lembro até hoje, que aí a gente conversou, ela abriu o coração, e eu preguei para ela, e eu orei para ela. 1 hora depois, ela falou: então você veio fazer o que aqui mesmo? Eu falei: é para vender essa máquina. Ela falou: onde é que eu assino? Eu falei: aqui. Era assim que eu vendia. Eu acho que era só uma desculpa. Deus te deu a sua profissão como um campo missionário. Sério. Você foi um enviado para onde você está. Um dia uma irmã, que era empregada doméstica, ela foi trabalhar na casa de um povo macumbeiro, terrível. E ela veio orar pedindo para Deus, pedindo para eu orar para ela, para Deus mandar ela para casa de um crente. Eu falei: não oro, não oro, não oro e não oro. Que isso, pastor? Eu falei: mas é lá que você tem que estar, minha filha. É lá que o reino de Deus vai se manifestar. Foi Deus que te enviou para lá, porque Ele ama esse povo. E eles não vão me ouvir na televisão, na internet, nem no rádio, mas vai ouvir você. Nós somos esse povo maravilhoso, infiltrado. E temos uma mensagem para falar. Nós podemos falar para as pessoas que estão desesperadas em trevas: existe outro lugar, sabia? Como assim? Existe outro reino. E esse reino é um reino de amor, de perdão, de esperança. Pastor, eu não sei pregar, faça como aquele homem cego. Eu não conheço muita Bíblia, eu não fiz seminário, eu sou tímido. Eu sei de uma coisa, eu posso te falar. Eu não sei explicar muito direito não, mas eu era cego e agora eu vejo. Mas como é que é? Me fala, mas não sei não. Vamos comigo lá no domingo que o pastor fala para você. Já está bom. Já está muito bom. Aleluia. Ô irmãos, quando sente seu coração queimar, você percebe que Deus quer te usar? Deus quer usar você. Às vezes a gente ouve testemunhos que partem o coração, que Deus nos livra, não é? Coisa maravilhosa. Paulo fala em Efésios capítulo 6, olha o que ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica,
por todos os santos e também por mim. Ore por mim. Para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como cumpre a fazê-lo. Hoje eu vou orar por você, para que Deus te dê intrepidez no abrir da sua boca, lá no seu trabalho, na sua família, na festa de aniversário, para que você faça conhecido o Evangelho. Todo ano a minha família faz festa, fim de ano. A família é enorme. Eu sou primeiro da falecida Marília Mendonça. Ela era filha do meu tio. Então a minha família é de dança, de festa, e música caipira e uma bagunça também. Mas eu sou de lá. Eu falo para eles, eu sou seu parente. E aí, no começo, eles tinham muita resistência comigo, porque eu virei pastor, mas eu ia. Eu ia porque eu sabia que em algum momento, e o meu avô, o meu tio, pai dela, que tinha uma voz muito bonita, cantava, eles gostavam muito de uma música que era: naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Não canta não, que esse corinho, isso não é bom. Alguém já ouviu esse corinho? Já, né? Então essa é a música da minha família. Meu avô cantava, meu tio, pai da Marília, cantava. Então eles tudo morreram. E aí na festa eles cantam, eles choram. E eu preparo. Aí um dia minha tia falou assim: ó, eu vou te dar 5 minutos para você falar, mas olha lá. E eu orei, Deus, me dá intrepidez no falar, abre a minha boca, enche, me usa, e vai estar todo mundo lá. Só que quando eu cheguei lá, eles já tinham bebido um pouco, já estavam cantando essa música. Eu falei: ai meu Deus, e eu tinha preparado outras coisas para falar, sabe aquele negócio, parece que não tinha nada a ver. Mas como eu tinha orado, olha o que o Espírito Santo faz. Você vai ficar escandalizado comigo não? Posso contar? Na hora que eu estava lá, Senhor Jesus, me dá intrepidez no falar, me dá sabedoria. E aí, eu peguei, ele mudou a palavra na hora dentro do meu coração. E a hora que abriram a oportunidade, eu falei, eles tinham acabado de tocar a música, eu falei: põe ela de fundo. Faz um fundinho para mim. Eu falei: eu queria falar dessa mesa com vocês. Porque é a mesa da família e está faltando eles. E eu contei a história para eles do Mefibosete. Mefibosete era o filho lá de Jonas que quebrou o pé. E que depois Davi pegou ele, que era o rei, e pôs para comer na mesa dele. E o pé do Mefibosete era torto e minha família é tudo torta. E eu vim de lá, eu era torto também. Eu só endireitei em Cristo. E eu contei essa história, eles ficaram olhando. Eu falei: então, eu não condeno vocês. Nós todos aqui, né, gente? A gente se conhece. Aqui está todo mundo aqui no mesmo barco. Nossos pés são tortos, eu falei. Mas aí eu falei: mas tem uma mesa. A mesa do rei. E Jesus na cruz reservou uma cadeira para você. Ele foi lá na mesa. Sabe por que ele quer que você senta na mesa com ele? Eu falei para eles: porque quando você senta na mesa, os pés tortos ficam debaixo dela. Ele não está preocupado em ver seus erros, ele quer a sua presença. Eu falei: lá no céu tem uma mesa e está faltando você. Falei: põe a música. Falei: só que agora eu vou orar por você, e quando você cantar a música, você vai pensar na mesa do céu. É Deus dizendo para você: naquela mesa está faltando ele. Rapaz, foi um avivamento. Converteu a família inteira. Você precisa ser livre. Você precisa ser livre. Nunca vi tanta unção no corinho. Você precisa ser livre para Deus te usar. Jesus, ele falava de acordo com a situação. Ele não ofereceu vinho para a mulher que estava com sede na beira do poço. E não multiplicou, e não transformou, e não multiplicou pão
na festa de casamento. Na festa de casamento ele transformou água em vinho. Para quem estava com fome, ele multiplicou pão. E quem estava com sede, ele deu água. E para quem não tem mesa, se oferece a mesa. Toca no coração dela. Deus vai te dar uma palavra. Eu vou orar e eu já oro, para que no abrir da sua boca você seja poderosamente usado em nome de Jesus. Esse é o primeiro estágio. Nós temos algo que os outros não têm, irmãos. Lá em 2 Reis, eu não vou ler a história, a Bíblia conta a história do cerco de Samaria pelo rei da Síria. E ele cercou a cidade e a cidade estava morrendo de fome, ao ponto de virar canibalismo, porque não tinha mais o que comer. As mulheres estavam brigando para comer o filho de uma hoje e o filho da outra amanhã, que tinha nascido. Coisa horrorosa. E a Bíblia diz que 2 leprosos chegaram e não puderam entrar na cidade. Ela estava cercada, não podia abrir. E eles falaram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá no acampamento dos sírios, eles pode ser que nos mate, mas a gente vai morrer de qualquer jeito. Pelo menos lá tem comida, vamos tentar. E foram. Quando eles chegaram lá, os sírios não estavam lá mais, porque Deus tinha colocado terror sobre eles e eles fugiram. E estava cheio de comida, de roupa. E eles comeram, se esbaldaram, pegaram tudo. Mas era tanta coisa que ele falou: não vamos dar conta, nós vamos morrer de comer e não vamos conseguir comer isso. E lá na cidade eles estão comendo os filhos um do outro. Aí um falou para o outro: puxa vida, nós não podemos fazer isso não, hein? Tem comida aqui, eles estão morrendo lá. Se a gente se calar, nós estamos enrolados. Isso é pecado. O que eles fizeram? Foram lá e contaram para todo mundo: tem comida. E eles abriram as portas e a cidade foi salva. Veja, você não pode, é pecado saber que tem remédio e deixar alguém morrer. É pecado ter comida e deixar o outro morrer de fome. E é crueldade saber que tem gente indo para o inferno e em nome da minha timidez não pregar o evangelho. Nós temos algo que o mundo não tem, irmãos. Nós temos boas novas. Nós temos que contar: há perdão para os seus pecados, há salvação para você, há um Pai que te ama, há um Deus que te ama, há um Deus que apaga o passado e dá vida nova, há restauração, há uma esperança. Deus pode mudar a sua sorte, tirar desse buraco, dessa depressão. Quantos podem concordar comigo? Nós somos esses leprosos. Os leprosos estavam no mesmo barco, eles desfrutaram primeiro, mas depois eles distribuíram. Você já desfrutou do evangelho, você está salvo. Agora você vai contar. Deus vai usar você. Você acha que Deus está expandindo essa tenda aqui por quê? Por que vai dobrar o tamanho dessa tenda chamada Videira Buena aqui? Porque vai vir uma multidão que Deus está trazendo, que está clamando lá fora. E sabe quem vai trazer? Você. Porque Deus vai usar você. E quando você entrar com alguém que está precisando de Deus ali por aquela porta, você está entrando com uma pedra preciosa que vai ser parte da sua coroa naquele dia. Aleluia. Eu estou vendo gente aqui com coroas grandes na cabeça, cheio de pedras, porque Deus vai te dar muita gente. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, querido, a segunda questão é que Jesus, então João Batista anunciou, isso é um aspecto, mas o segundo aspecto do reino de Deus é que o reino de Deus não deve ser apenas anunciado, ele deve ser trazido. Olha só, Jesus falou o seguinte, Mateus capítulo 12, verso 28. O João Batista anunciou, mas Jesus trouxe. O reino de Deus, veja lá, se porém volta lá para mim, Mateus 12. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A Bíblia diz que foi Jesus que falou isso. No momento em que ele expulsou os demônios e manifestou o poder de Deus pelo Espírito Santo, ele disse: agora o reino que foi anunciado está se manifestando. Nós também fomos chamados para trazer o reino de Deus, não só para anunciar. O apóstolo Paulo, quando você lê o 1 Coríntios,
capítulo 2, verso 4, coloca para mim, 1 Coríntios 2, 4, por favor. Aleluia. Alguém, o pessoal está aí ouvindo? 1 Coríntios. Será que deu problema? Bom. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo sabia o que era manifestar o reino. Jesus sabia o que era manifestar o reino. E nós também precisamos saber o que é manifestar o reino. O reino de Deus já veio, está entre nós, dentro de nós. Mas não adianta, veja, eu estou salvo, eu estou no reino, eu anuncio o reino para quem está perdido. Mas agora Deus está falando, eu vou te usar para manifestar o reino, com poder. Que momento que o reino de Deus é manifestado? Quando o poder de Deus se manifesta na sua vida. Um dos alvos meu nessa Holy Fest é batizar no Espírito Santo todos os jovens, todo mundo que estiver aqui, porque não podemos anunciar o Evangelho sem o poder de Deus. Esse que produz frustração. Tem gente que fala, pastor, eu prego, mas parece que não acontece nada. Está faltando poder. Jesus certa vez estava andando com os discípulos, e aí apareceu um homem que tinha um menino, o filho dele ficava possesso, endemoniado. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o demônio pega ele, muitas vezes joga na água, outras vezes no fogo. Eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não puderam tirar. E Jesus falou, ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Se vocês tivessem fé um pouquinho, tamanho do grão de mostarda, você ia falar para esse monte, passa dali para lá, e esse demônio ia sair. Aí ele faz um complemento, ele fala, mas tem certos demônios que só saem com jejum e oração. Porque o jejum e a oração traz poder. Você precisa de fé para crer que Deus vai te usar por causa da justiça de Cristo, amém? Não porque você merece, mas você precisa de poder, para a hora que você orar, algo acontecer. No começo da videira, nós estávamos ali, era um bem pequenininho o prédio, e a administração era separada. Éramos só eu e o pastor Aloysio. Desde o começo, a videira começou assim e nunca parou. Todo dia a gente tinha oração. Às vezes era só eu e o pastor Luiz, não tinha mais ninguém, mano. Nós íamos lá. E sempre separamos para jejuar, porque o que aconteceu? Os apóstolos foram expostos. Eles não estavam preparados. Quando o demônio chegou, não tinha unção para expulsar. E eu não estou falando de pastor, crente é assim, meu amigo. Porque eu vou falar para você. Você pode até ficar aí se escondendo, mas alguém lá sabe que você é. E a hora que aparecer um demônio lá, eles vão te chamar. Não, você não é crente? É você que vai. Tem gente fazendo sinal da cruz aí, ó. Até o mundo sabe que tem alguma coisa em você. Te criticam, zombam, mas na hora do aperto é você que eles vão chamar. E aí, eu estava lá um dia, eu conheci um pessoal importante aqui da cidade, eles eram dono de uma grande empresa aí, e apareceu lá uma mulher, falou assim, não, é porque eu fiz ele vir aqui, que era o filho dela, né, eles eram empresários e tal, eu conhecia ele assim, bem superficialmente. E ele estava com problema, queria se matar, ou não sei o que era lá, não lembro mais. Só que ele estava lá na marra. E aí eu falei, não, então vamos conversar. Eu preguei 1 hora, irmãos. Não adiantou nada. Ele não me ouviu, ele retrucou 1 hora retrucando. Eu lembro, acho que ele estava até com AIDS. É um monte de trem. Aí eu falei, tá bom, nada adiantou. Eu não tinha mal o que falar. Ele falou, acabou, posso ir embora? Desse jeito. Eu falei, tá bom. Eu falei, posso pelo menos orar? Ele falou, se quiser orar, ora. Daí eu fiquei surpreso. Quando eu pus a mão na cabeça dele, eu acho que eu estava assim, uma distância daqui, o demônio jogou ele lá na parede. Bum! De costa. E ele caiu estatalado no chão.
possesso. Até eu assustei. Expulsei o demônio, ele acordou no chão. O que foi? Eu falei, o que foi? Agora você levanta que eu vou pregar de novo para você. Porque ele viu o que aconteceu. Ele falou, o que está acontecendo comigo? Eu falei, tem um demônio na sua vida. Então me explica esse negócio. Aí ele aceitou Jesus. Vê, porque o poder de Deus tem que ser manifestado na sua vida. O poder de Deus tem que ser manifestado na sua vida. Pastor, mas é porque você é pastor? Não é não. É porque eu sou crente igual você. Só que para mim é uma contradição de termos. Viver no reino de Deus, viver com Deus e ser vazio de Deus. Está errado. Você tem que ser cheio do Espírito. Todo dia. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Essa palavra, enchei-vos, no original é um verbo contínuo presente. No original é assim, estejam sendo cheios todo o tempo. Orando em línguas, cantando, falando. E quando você menos imaginar, você vai orar. Estou dizendo que você vai orar e alguém vai ficar possesso? Pode ser que sim, mas não é isso que eu estou dizendo. Porque a sua amiga vai pedir uma oração. Estou passando um problema aqui, amiga, na minha casa. Estou triste, estou angustiado, estou com medo. Olhe por mim. Você fala, vou orar, meu amado. Vem cá. Você começa a orar, Senhor, abençoa a vida. O Espírito Santo toca ela. A unção vai fluir da sua vida. Sabe o que é isso? Manifestação do reino. Manifestação do reino de Deus. Isso faz diferença. E esse poder está dentro da sua vida. Se você quer viver pelas coisas eternas, você precisa querer ser cheio do poder de Deus para Deus te usar. Na hora oportuna, quem pode dizer amém? Você tem que orar. Sua célula tem que manifestar poder. Eu não estou dizendo que a célula tem que ser um encontro com Deus lá, igual na chácara. O foco é outro, mas quando tem unção numa célula, é tão bom de estar. Eu me converti numa célula, não tinha encontro. Eu não converti no culto, converti numa casa, porque alguém orou. Deus me pegou lá, chorei horas, tocado pelo Espírito, sabendo nem o que estava acontecendo, saí de lá, nasci de novo, dentro de uma casa. A unção estava ali, e Deus vai usar sua casa é uma porta do céu na terra, tem uma escada lá, anjos sobem e descem na sua casa, na sua célula. Vai para lá e fala, Senhor, o Senhor não vai usar só o líder não, eu sou membro dessa célula, o Senhor vai me usar também. E nesse momento você vai estar participando de algo que vai dar sentido para você viver. Isso deve ganhar o seu coração. É isso que vai fazer toda a diferença. Nós não vamos, como eu falei para você, governar pelo voto, mas nós vamos governar pelo mover de Deus entre nós. Vou pedir aqui para os irmãos do louvor subir. Mas, o último estágio, eu falei para você que o reino de Deus deve ser anunciado. O Batista fez. Agora eu falei para você que o reino de Deus deve se manifestar. E é por isso que nós oramos, quero lembrar os irmãos que toda quinta-feira tem jejum aqui no Bueno. É o dia oficial de jejuar da videira Bueno. Quinta-feira, quantos dizem amém? Coloca isso no seu coração. Vamos jejuar comigo toda quinta. Todo dia, de terça a sexta, tem oração às 7 da manhã. Mas na quinta tem culto de oração. E essa semana foi um avivamento. Estava cheio ali o prédio, foi um mover de Deus. Vem orar comigo, pelo menos na quinta. Quinta é um dia assim poderoso. A gente começa com o culto de oração, estamos de jejum, de noite tem vigília do jovem das 10 à meia-noite. É poderoso, isso é maravilhoso, isso vai fazer diferença, não é? Na sua casa, na sua vida. Mas tem um terceiro e último aspecto do reino de Deus. Veja, João Batista veio anunciar, Jesus veio trazer e nós fomos chamados para edificar o reino. Você precisa, se nós queremos, irmãos, participarmos de uma obra sólida, solidez na casa de Deus, nós precisamos edificar o reino. O reino está sendo edificado hoje. Nós temos esses 3 encargos. Nós pregamos o evangelho, nós manifestamos o poder. Agora mesmo tem, só aqui na videira do Bueno, tem 180 crianças sendo salvas ali, em 2 chácaras.
mas tem na verdade mais uns 10 encontros acontecendo. Daqui a pouco eles vão chegar aqui, vai ter um culto dos pais que vão vir buscar as crianças, vão converter um monte de pai. Ao mesmo tempo está acontecendo aqui a Holy Fest, os cultos, vamos mover. A igreja está pregando o evangelho. As pessoas estão sedentas. Minha mulher estava falando, tem 180 crianças na chácara, elas abriram as inscrições para o próximo, que é daqui a um mês, não tem mais vaga. Tem mais 180 inscritos. Que isso? As pessoas estão com sede, estão clamando, estão na célula do meu filho tem 13 anos. Fizeram um encontro outro dia, levaram 16 adolescentes. Os pais vieram com o menino para o culto e falaram assim, nós não somos crentes não, mas meu filho aconteceu um negócio com ele, o que é isso? Ele é outro, nós não conhecemos esse menino, o menino estava deprimido, agora está vivendo. E a família está aqui. Porque, claro, não tinha médico, não tinha psiquiatra, não tinha remédio, não tinha nada que resolvia. Ele conhece o poder de Deus e começa a viver, que é o que tem que acontecer. Não é maravilhoso? Agora, quando as pessoas chegam, quando você está aqui, o reino tem que ser edificado. E o reino só é edificado no contexto da vida da igreja. Por que a reunião da igreja, os cultos, as células e a igreja é tão atacada? Atacada às vezes por gente de dentro, por crentes é que fala mal da igreja, para tentar desacreditar, porque o diabo já perdeu você para o império das trevas. Amém? Você já foi salvo. Agora você se tornou alguém que vai anunciar o reino e manifestar poder. Só que ele sabe que se você estiver fora do contexto da vida da igreja, você vai esfriar. Todo crente que está aí perdido, né, essa moda agora, não, eu sou um desigrejado, coisa mais louca. Nem sei o que é isso. Falar para mim que eu sou um desigrejado é falar assim que eu estou vivendo fora do meu corpo. Sou uma alma penada. Porque a igreja é o corpo. Se eu sou desigrejado, eu sou sem corpo. O que eu sou? Barbaridade. Eu fico triste porque as pessoas se perdem. E o diabo tira ela da edificação do reino quando ela tira ela do contexto da vida da igreja. Eu não estou falando de prédio. Estou falando de viver num lugar onde tem alguém que fala na minha vida e que eu falo na vida dela. E que juntos nós nos motivamos e vamos continuar. Amém, irmãos? Quando um está caído, o outro levanta. Quando um está fraco, o outro fortalece. Todos nós precisamos estar conectados nessa edificação. Todo domingo a gente está edificando um pouco mais você. Cada vez que nós ministramos, cada vez que nós nos ajuntamos, cada vez que nós oramos, o reino de Deus está sendo estabelecido. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra os crentes, contra a igreja. Tem muito crente que não está na igreja. E não cai nessa bobagem. A sua casa não é a igreja. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. A sua casa é uma extensão da igreja. Mas a igreja somos nós. Todas as casas juntas. Você vê, o diabo, quando ele não consegue destruir, ele quer esfacelar e te convencer a viver isolada. Não. A vida da igreja, ela sempre existiu desde o começo. Se reuniam de casa em casa, se reuniam no prédio, estavam juntos. Cada reunião tem o seu lugar. E você sabe muito bem o que eu estou te falando. Tem irmãos que eles estão aqui e de repente ele se convence que ele pode viver isolado. Não pode. E ele se isola. Mas essa é uma grande estratégia do diabo. Ele isola você como tirar uma brasa do fogo. É brasa, mas daqui a pouco apaga. Fica frio. O que me dói o coração em ver irmãos que são Rolling Stones. Eu vou falar no Rolling Stones. Quem já vai falar nesse corinho? Pedras rolantes. A Bíblia diz que quando Deus te salvou, você se tornou uma pedra viva. Para quê? Para que a gente vira pedra? Para rolar? Não, para ser edificado.
Mas o irmão desigrejado, ele é uma pedra rolante. Ele é uma pedra viva, mas o diabo leva ele. Olha só, está vendo aqui esse palco? Tem uma pedra aqui. Não tem jeito de entrar aqui de noite e levar. Por que não pode levar essa pedra? Porque ela está edificada. Se ela tivesse só encostada aqui, qualquer um leva. Sabe por que muitas pessoas salvas são levadas pelo diabo e depois não sabem o que aconteceu com ela? Porque se negaram a ser edificadas no reino de Deus. Quando você é edificado, o diabo não pode te roubar. Quando você está vinculado, quando você está por isso que a célula é importante, porque lá é o grupo menor, lá tem alguém que vai fazer falta. Aqui, se você não vem no culto, eu não estou vendo, mas se você falta lá na célula, faltou 10%. Cadê a fulana? O que aconteceu com ela? Já vão atrás de você. Ah, lá na minha eles não vão. Não, larga de ser amargurada, perdoa e vai você. Nós estamos crescendo, né? Estamos crescendo, família é assim. Mas alguém te chama, alguém vê você aprontando, fala: querido, faz isso não, para de brigar com sua mulher, está falando a sua vida, está te chamando a atenção em amor. Você para, você avalia, fica no seu pé, vamos orar, vamos lá para o culto. Eu estou num sono, não, mas vamos, você tem que orar. Você não viu lá o reino de Deus? Aí você vem, mas chega que o Espírito se pega, você e fala: não, valeu a pena. Mas por quê? Porque alguém conectado a você não te deixou quieto. Se eu cortar esse dedo aqui, ó, e jogar ele no chão, ele continua sendo meu dedo, sim, não é? Só que está desconectado de mim, porque ele está no chão, um cachorro pode comer, mas na minha mão não. Quando esse dedo está conectado em mim, o sangue passa nele, que é bombeado. O sangue leva nutrientes, o sangue leva glicose, poder, açúcar. O sangue controla a temperatura e faz o meu corpo ficar quente, 36 graus por dentro. O sangue leva os leucócitos, então a defesa. Quando você está desconectado, a vida de Deus, que é seu poder, sua proteção, seu alimento, que aquece você, não tem jeito de fluir. Você entende a importância de estar conectado? Tem alguém que fala na sua vida? Você já viu como é que assenta tijolo? Ele é um negócio assim, né? Tem um em cima, um embaixo, ele trava. Todos nós precisamos ter um Timóteo para cuidar, está abaixo de nós. Precisamos ter um Paulo sobre nós, para falar na nossa vida. E precisamos ter os amigos, os irmãos, companheiros de jugo do lado. Quando eu tenho alguém que fala na minha vida, quando eu cuido de alguém, e quando eu tenho amigos que caminham comigo, eu sou uma parede edificada. Aleluia. Segurança, firmeza. Hoje eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero te chamar para o reino de Deus. Eu quero te chamar a viver o reino de Deus, a participar da alegria do reino de Deus. Deus te chamou para anunciar o reino, para manifestar o reino, para edificar o reino. Quero te convidar a não viver sozinho mais. Se você não tem uma célula, me procure, me mande uma mensagem, eu vou te ajudar, vou te apresentar. Não seja um frequentador de culto simplesmente, muito menos fique na sua casa. Mas vamos nos vincular. O Senhor é bom. Você está perto de alguém, você tem intimidade, ou você conhece, passa a mão no ombro dele, vamos orar. Queria que você orasse comigo agora. Tem aquela música que nós cantamos, Pai Nosso, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Essa é a música que nós temos que cantar hoje, né? Quantos querem o reino de Deus na sua vida, na sua casa? Ore por isso agora. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, para que o reino de Deus tome o coração deles. Tome o coração deles. Que, ó Deus, o anunciar o reino esteja queimando. Pregação do Evangelho.
que a manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus aconteça na vida deles, que eles sejam cheios do Espírito, sejam batizados no Espírito Santo, tenham o poder de Deus, para que com intrepidez, no abrir da sua boca, de pregar o Evangelho, possam trazer, ó Deus, ser usados para milagres, cura, libertação, novo nascimento, ó Pai, mas que eles não andem sozinhos, que tem alguém falando na vida dele, tem alguém que ele fale na vida dele, tem amigos do lado, sejam edificados no reino, para que o inimigo não os roube. Nós desejamos o teu reino, Senhor. Erga suas mãos, querido, só um minutinho, vamos ministrar, antes de você sair, ainda tem 4 minutinhos, não tenha pressa não, erga suas mãos, vamos ministrar. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra. Erga suas mãos, querido, erga suas mãos, erga sua voz, Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Olha só, ainda onde você está, não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas você ouviu a ministração, você ouviu a pregação, e você ouviu falar do reino de Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Coloca a Bíblia para mim. E no versículo 14 diz que Ele, olha o versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Você crê que o Senhor já perdoou os seus pecados? Eu quero fazer uma oração. Talvez você entrou aqui hoje, você estava distante, você talvez estava vivendo uma vida longe do reino, ou talvez você ainda não experimentou o reino de Deus. Mas o Filho de Deus, Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Vamos fazer uma oração? Coloca a mão no seu coração, você que quer fazer parte do reino de Deus, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que o Senhor pode me tirar do império das trevas e me levar para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus, nessa manhã, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, e eu creio que o Senhor perdoou todos os meus pecados. Em nome de Jesus, diga amém. Tem alguém aqui entre nós que a primeira vez, pastor, é a primeira vez que eu fiz essa oração? Levanta a sua mão, deixa eu ver. É a primeira vez. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Os irmãos, pessoal que levantou as mãos, vem aqui na frente, os pastores, vamos orar por você. Se você está em casa e você fez essa oração pela primeira vez também, escreve aí no comentário, e nós estamos colocando um telefone para você
envie uma mensagem agora para esse número, porque nós queremos organizar uma visita, nós queremos organizar uma célula para nós podermos orar com você aí na sua casa, amém? Você que está aqui, fez a oração pela primeira vez, vem aqui na frente. Nós, os pastores, nós ainda queremos ter uma palavra de oração com você, amém? Os demais irmãos, nós estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa também, Deus abençoe sua vida. Os pastores, por favor, tem vários irmãos aqui na frente, eles vieram receber oração. Vamos orar.